Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi e hoje quebrando notícias, porque isso aconteceu literalmente essa semana e eu não queria perder chance porque é um negócio que eu queria ver há muito tempo, muito tempo. Vamos direto no assunto, sem firula, sem promoção, sem nada, vamos direto no assunto. Pra você que não sabe, Fantasia é um filme fantástico. Se você não viu o que você está fazendo aqui, né? Eu escrevi sobre Fantasia e Fantasia 2000 no blog. A Fantasia era um projeto de paixão de Walt Disney, onde ele basicamente misturava música clássica com animações, né? Com animação no sentido que ele queria fazer, né? Ele queria realmente elevar o nível da animação ao nível artístico, né? Conceitual. Lembrando que naquela época animações eram basicamente... Quando você falava o termo animação, desenho animado, se pensava em geralmente os curtas primordiais do Mickey Mouse, Betty Boop, Popeye, Coco Palhaço, etc. Era essa a ideia que tinha. Então o Walt Disney, com suas animações dele, elevou o nível da animação como forma de arte. Fantasia 2000 foi quase uma sequência disso, né? Foi basicamente uma sequência disso, que o sobrinho de Walt, o Roy Disney, eu nunca lembro se é o Roy ou o Roy E. Disney, mas o Roy queria fazer uma continuação porque ele sempre via, o tio Walt, ele sempre tinha a ideia de que fantasia deveria ser uma coisa viva, né? A cada edição, novos curtas seriam adicionados, ficaria mais longa ou mais curta, mas seria uma coisa sempre... um concerto, seria realmente um concerto que nunca terminaria. Nos anos 90, ele estava brincando um pouco com essa ideia. Né? Nos anos 90, como você sabe, tivemos a Renascença Disney, que eu também escrevi sobre ela no blog, se você tiver curiosidade, vale muito a pena ver. Acho que a retrospectiva de Walt é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito. Mas, depois que começou a entrar muito dinheiro e a Disney voltou a ter o prestígio que tinha antigamente, com filmes como Pequena Sereia e Aladdin, Bela e a Fera, o Roy começou a brincar de novo com essa ideia e ele mandou a ideia pro Michael Eisner, que na época era o presidente da Disney, o CEO, e ele aprovou. E eu estou aqui com minha cópia de Disney War, certo? Esse daqui é basicamente o Novo Testamento de Walt Disney, por assim dizer. E, bom, eu vou ler um trecho aqui pra vocês para poder explicar sobre o que aconteceu nessa época. Pois bem, isso daqui, só para vocês terem ideia, a ideia já tinha sido aprovada. Eles estavam captando, sondando que tipo de música eles poderiam colocar. E aí eles mencionam que um segmento que teria nesse filme. Embora o Roy tivesse desprezado a ideia de Eisner dos Beatles como inadequada para um filme que só haveria música clássica, Michael Eisner sendo Michael Eisner... Eisner acompanhou de perto o progresso do filme. Após uma viagem para assistir à formatura do colegial de seu filho Eric, ele insistiu que uma das composições apresentadas fosse Pomp and Circumstance, Pompa e Circunstância, de Edgar Elgar. Todos se identificam com Pomp and Circumstance, disse ele numa reunião com Roy e a equipe de animação, observando que ele acabara de ouvir essa frase na formatura de seu filho. Roy não disse nada, mas todos perceberam pelo olhar tenso que ele não gostara da ideia. Eu não sei bem porquê, mas... Eisner continua a delinear um enredo para toda aquela sequência. Todos os heróis e heroínas clássicos da Disney, Cinderela e o Príncipe Encantado, Ariel e Eric, marchariam numa procissão de casamento carregando seus futuros filhos, que então apresentariam numa cerimônia. Eu não... O James Stewart, eu não sei se isso é escrita dele ou se são palavras diretamente de Michael Eisner, do que aconteceu na reunião, porque não é uma procissão de casamento, é uma procissão de apresentação de filhos, que é um costume que os judeus tinham, inclusive. Não era bem uma procissão que acontecia, mas havia apresentação dos filhos ainda infantes. Houve um silêncio mortal na sala. Está bem, disse Roy com pouco entusiasmo. Quando Eisner saiu, a equipe de animação entrou em polvorosa. Pomp and Circumstance poderia ser um clássico das formaturas, mas os profissionais de animação a consideravam medíocre, mesmo para os padrões de Elgar. Roy odiou a ideia. A procissão casamenteira de massa parecia ter saído de um culto religioso coreano. E mostrar os santificados personagens da Disney casados e com filhos implicava que eles haviam tido sexo. O próprio pensamento disso já era inquietante.
Mesmo assim, Roy concluiu com relutância que eles teriam de tentar implementar a ideia de Eisner. Vários profissionais da equipe foram delegados para a tarefa e criaram um cenário mitológico greco-romano para a cerimônia, com arquitetura clássica e jardins. Vários personagens desfilavam carregando bebês ou empurrando carrinhos de bebê. Quando apresentaram a sequência para Roy e os outros profissionais, houve um silêncio impressionante. "Isso é um absurdo terrível dos personagens", disse um. "É horrível." A equipe recusou-se pura e simples a continuar trabalhando naquela sequência. Roy Schumacher, que era o presidente da Disney Animation da época, se não me falha a memória, finalmente levaram as notícias a Eisner, que relutantemente abriu mão da ideia dos bebês. "Não me importa o que é que você vai fazer, mas vai ter de usar pomp and circumstance", ele disse por fim. Roy concluiu que aquele era o preço que ele teria que pagar para fazer o filme. Bom, desde que eu li isso daqui, eu fiquei... Caramba! Eu quero muito ver isso, porque é um negócio fantástico, sabe? É um negócio muito surreal. É engraçado que, depois disso, a gente teve Pequena Sereia 2, onde basicamente gira em torno da filha de Ariel. E talvez não fosse sabido na época, talvez pouca gente saiba, né? Mas a Branca de Neve tem um filho. Se chama Glauco. Você sabe disso porque você leu Super Review Time. Você é inteligente, eu amo você. Eu mencionei isso no meu artigo de 4 histórias em quadrinhos da Branca de Neve. Existe uma história em quadrinhos onde a Branca de Neve tem o seu filho, Glauco. Ele é roubado pelo Mago Basilisco. O nome da história é Branca de Neve e o Mago Basilisco. Eu tenho que escrever um artigo sobre ela, inclusive. Eu achei a história. Pois é. Encontraram, escanearam exatamente a edição que eu precisava. Muito obrigado, pessoal de Portugal que escaneou. Eu não lembro exatamente quem foi que escaneou, qual site, mas é um daqueles, Gibitech, Esquilo, etc. Depois eu vou deixar em algum lugar aí o site, porque realmente eu não lembro. Mas, enfim, é uma história inclusive bem legal, que o Mago Basilisco rapta o filho da Branca de Neve, tem um plot, blá 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 blá, mas ninguém sabia disso nessa época, né? Então, assim, ninguém sabia exatamente como as pessoas reagiriam a ter os personagens da Disney tendo filhos, sabe? Implicando que eles fizeram o Devil's Tangle, mas... Eu não sei, eu acho besteira. Eu acho meio tolice. Porém, já era o começo da ideia de que todos os personagens meio que coexistem no mesmo mundo, que coexistem no mesmo universo, que eles são atores que interpretam a si mesmos nos filmes e blá blá blá. Ideia essa que seria finalizada completamente no House of Mouse, e que também tem uma história em quadrinhos que prova isso. Eu escrevi outro artigo sobre isso, sobre o mundo compartilhado de Disney e como ele funciona. Tendo dito isso, como eu sei de todas essas coisas? Acharam o storyboard? Acharam o storyboard dessa sequência. E não só dessa sequência. Acharam o storyboard de praticamente tudo que ia ser fantasia continued, que era o nome na época. A fita foi escaneada, colocaram no Web Archive essa semana. Um usuário chamado Sound Guy Matt encontrou, mandou pro perfil Lost Media Busters, e eles uparam no Web Archive. Se eu fosse vocês, eu baixaria isso logo, porque precisamos disso vivo. Alguns pilotos relacionados à Disney Television estavam no Web Archive e também se perderam. Eu tenho alguns deles aqui, mas acho que não são todos. Ainda vou fazer um vídeo sobre eles, mas é uma peça muito interessante, é uma fita muito, muito interessante. A fita ela é datada de 13 de novembro de 1992, ou seja, a gente perdeu o aniversário dela por pouco. Ela começa com amostras de animação, aí você vem storyboard, animação bruta, animação final de Bela e a Fera, Pequena Sereia, Aladdin, O Estouro da Manada do Rei Leão, Ratinho Detetive e Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Todas essas cenas têm uma coisa em comum. Todas elas têm, em algum nível, a mistura de 3D com 2D. Seja os modelos dos bonecos, a forma como a animação foi feita, como no caso da Bela e a Fera, a cena do baile, da dança entre a Bela e a Fera, o clímax de Ratinho Detetive, que acontece dentro de um relógio com várias peças se movendo ao mesmo tempo, a abertura de Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, que é um negócio fantástico do ponto de vista técnico, assim, se você vivesse naquela época e você esperasse uma animação feita tradicionalmente e você visse aquilo, você ia ficar espantado. E
ainda hoje é uma sequência muito bonita de se ver, mesmo sabendo que é computação gráfica, mas é muito bonita de se ver, e a música também é um filme muito underrated, você devia assistir. E, sobretudo, o Estouro da Manada do Rei Leão. Todas elas têm uma coisa em comum, que é o sistema CAPS, que era o sistema de software que a Pixar tinha feito para ser um auxiliar na animação tradicional, na animação 2D. Eu entendo que talvez eles tenham reaproveitado uma fita que já tivesse isso, ou tivessem usado na apresentação de algum jeito, tipo... nós fizemos isso aqui, blá 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 blá, isso aqui agora é o próximo passo, vamos usar esta tecnologia para fazer a fantasia Continued, que aconteceu, eles fizeram. As sequências são praticamente todas um grande showcase do casamento entre a tecnologia e a animação clássica. É fantástico. Eu amo Fantasia 2000. Eu arrisco dizer que eu gosto mais de Fantasia 2000 do que do original, mas eu não sei se isso soa como sacrilégio. É basicamente porque eu sei lá, cara, sempre que eu vejo Fantasia original eu meio que passo as cenas dos dinossauros, eu acho. Enfim. Nós temos aqui alguns segmentos. 2 deles estavam praticamente perdidos, certo? Além da procissão. O primeiro deles tem imagens na Disney Wiki. É basicamente sobre um bichinho voador, ele parece um Pokémon. Pelo que eu entendi do curta, ele é como se fosse o Sandman, sabe? O Homem da Areia, que é responsável por dar bons sonhos às pessoas, às crianças, sobretudo. E tem uma menininha que tá dormindo e ele tenta jogar o pozinho, mas aí ele tem que impedir um Sandman do mal, um Pokémon do mal, de jogar pozinho de pesadelos nela. Pelo que eu entendi é isso. É um curta bem bonitinho, um curta bem legal, parece que ia ter... uma mistura boa entre a fantasia e a ação, uma coisa meio abstrata, mas também uma coisa meio específica, sabe? O tipo de coisa que eu espero de ver de fantasia, sabe? Um curta semi-experimental. Eu adoraria ver esse curta resgatado e completado do jeito que deveria ser, sabe? Não como um curta totalmente 3D, como eles provavelmente fariam, mas faz um 2D tradicionalzão mesmo, mas... A gente sabe como é que tá o status de 2D na Disney atual, né? Tem o Eric Goldberg e meia dúzia de gatos pingados fazendo isso. Aí a gente tem alguns curtas que a gente já tem no Fantasia 2000 completados. O Carnaval dos Bichos, Soldadinho de Chumbo, Pinheiros de Roma, que é a sequência das baleias. É bem interessante de ver porque são storyboards, então... eu sempre tive curiosidade, não sei vocês, mas sempre que eu via Fantasia eu ficava, cara... As batidas são muito bem ritmadas com a animação, mas não no sentido do Mickey Mousing, sabe? Eu peguei duas baquetas e comecei a bater nos dentes de um cabra, e aí essas batidas são ritmadas. Isso é tecnicamente impressionante, mas não é nesse sentido, é tipo uma coisa muito mais abstrata, mais... sentimental, eu diria, mais pelo feeling do que qualquer outra coisa. Então é bem interessante ver os storyboards dessas peças que a gente já conhece, até comparar, botar lado a lado e ver como elas ficaram diferentes. E então, chega o segmento que nos interessa. Pompa e circunstância, que não é mais a Arca de Noé. Não era a Arca de Noé nesse período, mas sim a coroação dos filhos das princesas, né? Uma apresentação. Então a gente tem aqui as princesas, Branca de Neve, Cinderela, Ariel, etc. Tudo isso é regido pela banda do curta Band's Concert, a bandinha do Mickey. E a gente tem uma infinidade de personagens aqui. Seria um evento. Seria como Once Upon a Studio antes de Once Upon a Studio. A gente tem aqui personagens Alice, a gente tem as cartas, as cartas de Alice. A gente tem o coelho, a gente tem os pais de alguns personagens, como o pai da Aurora. A gente tem os personagens de Canção do Sul. Que... nos anos 90, meio que já era como é que é filme em latim? Deixa eu dar uma olhada. Ok. Canção do Sul, já nos anos 90, meio que já estava sendo considerada uma película não grata, sabe?
Então é bem curioso que eles escolheram colocar eles nos storyboards, mas eu tenho certeza que eles iam trocar, sei lá, o Brer Rabbit pelo Abel de Ursinho Pooh, e ia trocar o Brer Bear pelo Baloo, alguma coisa assim. Mas é bem curioso, isso é muito interessante ver todos esses personagens reunidos, porque assim, é realmente uma situação de pompa dentro do universo Disney, apresentar os filhos das princesas. E a ideia seria realmente essa, reunir toda a nata dos personagens de Disney, talvez até alguns personagens mais obscuros no canto, personagens de Silly Symphonies e de curtas educacionais dos anos 60, sabe, uma coisa assim. E tem alguns lances muito interessantes, assim, que você vê... Caramba, cara, isso é fazer storyboard, isso é muito legal. Tipo, tem uma cena que a princesa se encontra com o príncipe, sabe, assim, no meio, e tem um holofote nelas. A gente vê a silhueta da Ariel como sereia, mas ela aparece como princesa humana. Então, pequenos detalhes assim, são muito legais. E de novo, basicamente, talvez nesse período, nos anos 90, começou-se a querer fazer essa ideia de que todos os personagens coexistem no mesmo universo e que eles são atores interpretando a si mesmos nos filmes, nos curtas, propagandas e nos parques, etc. Que culminou no House of Mouse, que ainda não tá no Disney Plus. Pra ser sincero, eu gosto muito mais dessa ideia do que da Arca de Noé, e não é só por ter os personagens Disney, não é só pelo fanservice, porque seria basicamente um gigantesco fanservice, sabe? Mas desde moleque eu nunca achei que a ideia da Arca de Noé funcionasse pra essa história. Quando você vê os documentários, no entanto, os relatos, faz sentido. Porque, primeiro, eles estavam querendo fazer coisas muito fora da caixa. Por exemplo, o Carnaval dos Bichos, eles até tiram sarro com isso, o James Earl Jones Land e tal, aquele vozeirão dele, né? Blá 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 blá, porque música clássica, então nossos animadores, que são artistas de mais alto calibre, irão pensar em sequências grandiosas que ilustrem a grandiosidade dessa música. Alguém entrega uma folha de papel pra ele e diz: ou vai ser um flamingo brincando de ioiô. Sabe? Eu gosto quando eles fazem isso, quando eles pensam fora da caixa. E aí eles pensaram, tá, o que a gente pode fazer com pompas e circunstâncias, já que Michael Eisner mandou a gente fazer. Vamos pensar o que seria uma procissão, ou qual é a ideia de ter a procissão em si. Aí eles foram abstraindo mais e mais até chegar, ok, são animais fazendo a procissão para a Arca de Noé. E aí eles botaram o Pato Donald pra ser um alívio cômico, e fizeram um negócio de Quid Pro Quo, que o Donald e a Margarida meio que nunca se encontram, mas quase se encontram, e você fica agoniado com aquilo, sabe? Meio An American Tale, eu esqueci o nome dele em português, mas é aquele do ratinho da família, imigrantes russos que vão pra América e tal, e o ratinho se perde da família. É um filme agoniante, mas fantástico. Eu até coloquei aqui nas minhas notas, eu sempre achei que a música grandiosa, né, no caso com a ideia, a história da Arca de Noé, porque não é um evento grandioso de pompa, é uma corrida pra salvar a sua pele. Mas aí você vê como os animadores pensaram e tal. Ok. E é interessante que o Peter Schneider, ele menciona no Making of de Fantasia 2000 que eles quiseram fazer a ideia de bebês, mas ele deixa no ar. Ele só diz, ele pensou em várias coisas e tal, procissão, graduação, bebês. Ele não diz o que era. Over and over again we kept trying to figure out what is the story of the march. Is it babies? Is it graduation? What is that story? And it went through tremendous change. Eu acho isso muito interessante. Mas sim, vamos só terminar essa fita aqui para ir para minhas conclusões finais. Depois, o Work Print, ele ainda tem a Quinta Sinfonia de Beethoven. É interessante que eles tenham colocado ela por último, né? Talvez como pensando, ok, vamos fechar com chave de ouro. Mas aí, nessas próprias entrevistas, eles dizem, não, a Quinta Sinfonia de Beethoven tem as 5 notas mais famosas da história da música, tipo, é o beabá da música clássica, então a gente tem que colocar ela no começo, que é pra ganhar o público logo de cara. E, considerando que é uma sequência de fantasia original que também começava com música clássica de maneira abstrata, faz muito mais sentido ter usado esse curta no começo. É uma experiência bem interessante assistir esse curta como storyboard, porque, tipo, são formas abstratas se mexendo.
E às vezes você olha e diz o que raios o animador tava pensando quando ele fez isso, você não consegue entender. É uma experiência, é uma experiência. Ok, o que eu acho da ideia da procissão de bebês de fantasia original? Nos traria alguns problemas nos anos 2000. Em termos de continuidade, talvez merchandising, porque digamos que eles foram a fundo com essa ideia e eles terminaram o projeto e nós vivemos em um mundo hoje em que Fantasia 2000 tem o segmento de pompa e circunstância e não é Arca de Noé, é essa procissão dos bebês. O que isso implica? Bom, talvez eles tivessem alterado alguma coisa em Pequena Sereia 2, puxado como um gancho. Eu não lembro exatamente se era um menino ou menina no storyboard. É um storyboard, não é o produto final. Também não sei quando Pequena Sereia 2 começou a ser produzida, começaram a ter a ideia, ou quando apareceu a ideia da filha da Ariel em Pequena Sereia 2. Eu não sei exatamente como isso seria relacionado a esse curta. Mas isso talvez gerasse, como eu posso colocar, descendentes antes de descendentes. Talvez eles vissem os bebês reais juntos e pensassem, ok, a gente pode fazer alguma coisa com isso, a gente pode fazer uma série, um desenho para pré-escolares com eles, claro. A gente pode fazer depois uma franquia mais voltada para pré-adolescentes. Talvez a gente tivesse muitos mais produtos oficiais em larga escala baseados nos filhos desses personagens. O que é meio bizarro de pensar, porque a Marvel meio que fez isso, né? Você lembra do... tinha um desenho, um filme animado, Os Jovens Vingadores, alguma coisa assim, que era tipo, o filho do Capitão América, a filha da Vespa, os outros personagens, eles eram treinados por um Hulk velho. Talvez a gente tivesse alguma coisa parecida, assim, sei lá. É bem esquisito de pensar, é bem esquisito. E talvez isso se tornasse, tipo, um novo paradigma dos estúdios, tipo, toda princesa tem que em algum momento ter um filho, sabe? É esquisito, é muito esquisito. Talvez quando o Roy cancelou esse curto, ele talvez também tivesse isso em mente. O Roy, ele era muito protetivo dos personagens clássicos. Tinha uma camisa... Eu lembro que realmente já tava, tipo, era um produto aprovado, já tava vendendo nos parques. Era uma camisa da Sininho que ela dizia que ela era... atrevida, era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. E eu lembro que ele ficou furioso, né? O Roy, ele era muito, muito protetor dos personagens clássicos do estúdio. Então, certamente ele devia ter em mente alguma coisa. Se as princesas agora elas vão ter filhos, isso vai acarretar em muitos problemas pra gente no futuro. E lembre-se, isso é em 1992. Certo? Eu acho que nem a Pocahontas apareceu. Eu não lembro de ter visto a Pocahontas aqui. Nem Mulan. Eu acho que sequer a Jasmine. Nessa época, a franquia Princesas, como a gente já conhece, eu fiz um vídeo sobre sobre a franquia também. A franquia Princesas, como a gente conhece hoje, sequer sonhava em existir. Então... todas as implicações... vai passar o avião. Todas as implicações que a gente tem hoje, todos os conceitos, as ideias que a gente tem hoje, seriam provavelmente reformulados ao nível... nossa, eu nem tenho palavras para descrever. Seria realmente um negócio completamente diferente. Então... então é isso. Era isso que eu tinha pra hoje. Fiquei muito empolgado quando eu vi isso. Quando eu vi... caramba, acharam a Lost Media, acharam o curta que fez o Roy Disney dar uma pirueta. Eu tenho certeza, a forma como o Disney World escreve, ela é muito mansa, ela é muito amena. É tipo, ok, a gente vai fazer. Sou CEO, a gente vai fazer, whatever. Mas eu tenho pra mim de que internamente o Roy Disney, ele tava só o Jajá do Zorro total. Ai. Bem, é isso. Era isso que eu tinha pra hoje. Eu sou o Kapan Katsuragi, tentando fazer um vídeo mais rápido. E é isso. Vejo vocês depois. Até mais. Now on video for a limited time. Hey, you're not gonna believe what I got you. Take. Look, it's Fantasia. It's just for you. Well, all right, maybe not just for you. I mean, I gotta tell you, it's magic. That's right. Mickey, yeah.
Between you and me, this was our only chance to get it, and I didn't want you to miss it. Walt Disney's masterpiece, Fantasia. It's the perfect holiday gift. Well, of course I got it for you. I'm your dad. Fantasia is ours forever. Tá passando um card de propaganda aí, acho que é do circo. Não sei se dá pra ouvir.